Olá, você que nos acompanha no projeto ES 3.0 online da Igreja Adventista do Fonseca, em Niterói, no Rio de Janeiro. É muito bom ter você conosco mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Esse projeto, o intuito dele é esse, é te estimular para conhecer mais a respeito da Bíblia, mais a respeito das Escrituras, ter uma comunhão maior com Deus e interagir com a gente. Claro, porque a Escola Sabatina é um local, é um momento para nós interagirmos, para nós estudarmos juntos, para nós aprendermos juntos, ok? Bom, hoje é dia 2 de fevereiro, terça-feira. Nós estamos dando continuidade ao estudo da lição dessa semana, que tem tratado de um tema muito peculiar nas Escrituras. Na verdade, é o que deu origem ao grande problema que nós temos hoje para enfrentar, que é o orgulho, né? A vontade do ser humano ser como Deus. E ontem você estudou um pouco mais sobre a profecia que Isaías, o oráculo de Isaías a respeito da queda de Babilônia, da queda de um reino. É engraçado, eu fico abismado com isso. Foi uma profecia dada da queda de um reino 100 anos antes desse reino se elevar ao poder. Babilônia, na época de Isaías, era um reino vassalo da Assíria. E 100 anos depois de Isaías, só no reinado de Nabopolassar, junto com a Média, você viu isso ontem, é que Babilônia alçou o primeiro lugar, né, como um reino terrestre. E ali no Apocalipse 13, como você viu ontem, a gente viu a decadência de Babilônia a partir do ano 539 com Ciro, depois Xerxes, depois Alexandre, e enfim, até chegar aos dias de hoje, que é um local completamente desértico, que é um local completamente destruído. Alguns iraquianos ainda moram ali no entorno, mas a cidade é completamente desabitada. E agora chegamos no capítulo 14, o tema do estudo de hoje, né? Cujo título é A Queda do Rei do Monte. E aí você vê logo nos primeiros versos de Apocalipse 14 uma comemoração de Isaías, falando de Deus, que Deus poderoso, ele resgatou o seu povo, ele livrou o seu povo do cativeiro. E a partir do verso 4 ele começa agora a zombar daquele rei, do rei babilônico, e a falar dele, que ele era que ele estava morto, né? Que ele era um perdedor. Só que aí a gente chega num impasse. A gente chega nos versos 12 a 14. E eu quero ler esses versos com você. Isaías, capítulo 14, versos 12 a 14, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. O norte na Bíblia, muitas vezes é tratado como local onde Deus habita, né? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Bom, através do livro de Daniel, a gente percebe que falta de autoestima não era o problema dos reis da Babilônia, não é verdade? Só que aí, chegar ao ponto de colocar-se acima de Deus, no lugar de Deus, se colocar no mesmo patamar, no mesmo nível do Deus Altíssimo, isso era demais para o rei babilônico. E aí é onde chega o detalhe desse texto. Para você ter uma ideia, existia um festival no Ano Novo Babilônico que os reis precisavam retirar as suas insígnias reais para reafirmar o seu trono, para reafirmar a sua monarquia. Ou seja, ele se colocar até mesmo no lugar. Ele tirava essas insígnias diante da estátua de Marduk, que era o principal deus babilônico, e ele se colocar mesmo num nível assim, do menor dos deuses. Não, isso não era normal. Ou seja, esse texto ele vai além da interpretação superficial que a gente aparenta ter ali. Ou seja, esse texto ele é um paralelo a Ezequiel capítulo 28. Em Ezequiel capítulo 28 a gente vê também o profeta proferindo um oráculo contra o rei da cidade de Tiro, só que ele fala que aquele rei da cidade de Tiro habitava no Éden, era querubim da guarda ungido, era perfeito nos seus caminhos até que se achou iniquidade
pecado naquele rei. Ou seja, esse texto, tanto o texto de Ezequiel quanto o de Isaías, ele não está falando de um rei terrestre. Esse texto que nós acabamos de ler se trata de uma profecia contra o próprio Satanás. Quem era o querubim da guarda ungido? Quem habitava no Éden? Quem era perfeito? Quem habitava nos céus e caiu dos céus? Né? Como caíste do céu, a estrela d'alva. Jesus se refere a esse texto de Isaías quando ele fala assim: eu estava lá, eu vi Satanás caindo como um raio sobre a terra. Então, esse texto retrata a queda de Satanás. A queda de Satanás por conta do orgulho dele de querer se colocar no lugar de Deus. E muito em breve, quando nosso Senhor retornar à terra, poderemos ver a destruição completa de Satanás. E ele perceberá que ele não é nada, a não ser uma reles criatura diante do Deus Criador, diante do Deus Redentor. Bom, é isso. E o estudo da lição de hoje. E é interessante a gente notar, para nós finalizarmos aqui, quando a gente compara esses textos com textos como Mateus 11, 29, Filipenses capítulo 2, 5 a 8, João 13, verso 5, que tratam ali da humildade do Senhor Jesus. Ele se fez servo, ele era Deus e ele se fez homem, ele se fez servo por amor a você. Que contraste entre o caráter de Deus e o caráter de Satanás. Que Deus te abençoe, que você possa se inspirar no caráter do nosso Senhor, ser humilde como Ele, abandonar o orgulho de lado e buscar se humilhar diante de Deus, para que muito em breve, quando Ele voltar, Ele possa te exaltar até a Canaã Celestial, lá na Canaã Celestial. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, um grande abraço, fica com Deus, até logo, tchau!